Pessoal que estiver aí fora quiser entrar, vamos para a gente dar início ao nosso horário, né? Cumprir com o horário nosso que é das 11 horas. Só o pessoal entrar ali, faz favor. Bom dia a todos. Acho que sempre que a gente fala de sustentabilidade, essa parte de gestão ambiental, essas coisas atraem um público bem jovem, que é o caso de vocês aqui na nossa plateia hoje, né, Fernando? Isso é importante, que muitas coisas disso aí são puxadas por vocês, né, que vão daqui a uns dias estar aqui assumindo, ou então se relacionando com a questão do agronegócio. Isso é bem bacana, é muito importante a gente poder ver esse público jovem participando e se preocupando com essas questões relacionadas ao meio ambiente. Como é isso aí? Se fala tanto em meio ambiente hoje em dia, né? E para isso, a gente trouxe também aqui o Fernando, vou apresentar ele daqui a pouco, para falar sobre o que é ESG, né? O pessoal falou tanto em ESG, COP26, né, Fernando? Um monte de coisa nesse sentido, né? E seria uma forma de esclarecer um pouquinho vocês quanto a isso. Ele vai falar sobre o agro e as tendências globais, impactos para o setor no Brasil, esclarecer um pouquinho sobre essas relações. Tá? Deixa eu puxar aqui. O Fernando é colega meu, engenheiro agrônomo também, né, Fernando? Depois de um longo tempo estou revendo ele. Dentre as atividades dele, ele já foi diretor executivo da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Ele foi presidente do GTPS, que é o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. E hoje ele é diretor executivo da Estratégia, né, Fernando? Estratégia, deixa eu puxar aqui. Estratégia, Produzir, Conservar e Incluir, lá no Mato Grosso. Tá joia, Fernando? Prazer tê-lo aqui de novo. E, de novo não, pela primeira vez, mas espero que venha de novo, né? E com você a palavra. Obrigado, Eduardo. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom, o Eduardo já me apresentou, né, mas para falar um pouquinho da minha carreira, eu comecei, né, depois que a gente estudou agronomia juntos lá, eu fui trabalhar, a minha faculdade tinha um convênio lá na Europa, e, na verdade, eu comecei a trabalhar na Europa com um setor de carne, e eu fiquei lá um grande período, né, principalmente quando o Brasil começou a aumentar muito a exportação, né, e também quando eu estava lá que eu comecei a escutar, né, as críticas que vinham em relação ao Brasil. Porque o Brasil estava exportando muita carne, porque estava desmatando a Amazônia, né? E comecei a me envolver nessas questões de sustentabilidade. E quando eu voltei para o Brasil em 2008, que eu fui trabalhar com os exportadores do lado de cá, a gente começou a criar essa agenda de sustentabilidade dentro da indústria da carne, né? De entender de onde que vinha esse boi, quais que eram os problemas, né? Por que a gente estava levando tanta paulada ali. E eu participei, né, de várias iniciativas e fóruns que discutiam essas questões de clima, de desmatamento e do impacto que isso tinha na agropecuária. E aí, né, da pecuária, eu fui estendendo um pouco para entrar em outras cadeias e outras atividades. Fui chamado lá no Mato Grosso para participar dessa iniciativa chamada PCI, que depois eu vou falar um pouco mais lá na frente. Então, eu venho acompanhando muito tempo nesses fóruns internacionais toda essa discussão. E aí o Eduardo me chamou aqui para falar um pouquinho, né, desses conceitos e do impacto que isso traz para a gente. E aí eu dividi essa apresentação aqui em alguns capítulos, né? E, para começar, para dar um pouco desse contexto global do que está acontecendo, eu queria começar por isso aqui, né? Se a gente olhar na história aí da humanidade, processos de migração de pessoas, né, a gente tem migrações antigas, migrações recentes acontecendo, né, imigrantes que vieram da Europa para a América, mas se a gente olhar os últimos anos, o processo mais importante de migração que aconteceu para a gente foi lá na China, quando, né, um chinesinho que trabalhava no campo, na zona rural, começou a migrar para as cidades, porque a China estava se industrializando, né, e começando a criar uma indústria muito grande, um setor de serviços muito grande, né? A gente vê um monte de coisa hoje que é feita lá na China, e esse chinesinho saiu do campo para ir para a cidade, e nesse processo, o salário dele, do que ele ganhava na roça e o que ele ganhava na cidade,
dobrava ou triplicava. E isso começou a criar uma classe média gigantesca lá na China, e a gente viu isso no mercado internacional, né? Os nossos mercados de exportação de alimentos, que sempre foram a Europa, Estados Unidos, eles começaram a migrar lá para a Ásia. Hoje a China é o nosso maior comprador de carne, é o maior comprador de soja, por conta, né, desse crescimento econômico chinês e da criação dela. A China tem 1 bilhão de habitantes, né, de 1 bilhão de habitantes, imagina todo mundo comendo um pouquinho todo dia. Mas o importante é que esse processo que aconteceu na China, ele está acontecendo também em outras regiões ali, no Sudeste Asiático, na Índia e em países emergentes do Oriente Médio, e vai acontecer na África também, em algum ponto no futuro, né? Então, você tem em todos esses mercados emergentes essa demanda crescente por alimentos, né? Porque nesse processo, né, essa evolução da renda, ela tem um impacto direto na dieta dessas pessoas. Elas passam a comer melhor, né, a comer mais carne significa, né, mais soja também, porque precisa de soja, milho para fazer ração. Então, primeiro, né, essa é uma tendência que a gente viu nos últimos anos, a migração desse mercado nosso de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, países que estão em crescimento econômico, e essa mudança lá para a Ásia, que é onde está concentrado tanto o crescimento econômico como o crescimento de população. E o Brasil né, a América do Sul em geral, mas o Brasil especialmente, é quem está melhor posicionado para atender essa demanda crescente. Porque a gente ainda tem muito recurso natural, né, terra, água, clima, para poder produzir e atender essa demanda. Então, ali tem alguns números, né, sobre o crescimento, o que isso vai significar. O outro ponto que eu queria trazer para vocês, então você tem esse primeiro contexto, que é esse crescimento, né, desse mercado, e aqui só 2 coisas a mais, porque tanto a pandemia do coronavírus, que apesar de ter tido um impacto muito grande nas economias de vários países, né, durante a pandemia, a gente conseguiu ainda aumentar a exportação, porque a segurança alimentar ela passa a ser mais importante ainda na agenda desses países, né? E essa guerra que está acontecendo agora na Ucrânia é outro ponto que piora ainda mais essa situação de insegurança alimentar no mundo, porque a Ucrânia é um grande produtor e exportador de alimentos, de trigo, de girassol, de outras sementes, né, que fazem óleo, que fazem farelo. Então, tanto a pandemia como essa guerra que está acontecendo agora, elas têm um impacto, porque ela aumenta a insegurança alimentar no mundo e ela vai, né, com certeza, aumentar a demanda por alimentos mais baratos. E a gente, né, o Brasil é quem está melhor posicionado aí para atender. Agora eu queria trazer outro ponto, que é a questão dessa agenda do clima. Quando a gente fala dessa agenda do clima, o que é isso, né? Essa questão de mudanças climáticas ela vem sendo discutida muito tempo por cientistas do mundo inteiro, né? O IPCC ele é o órgão das Nações Unidas que reúne esse painel de cientistas do mundo todo, então são centenas de cientistas colaborando com pesquisas para entender o que está acontecendo com o clima, né, e os impactos que isso tem. Isso aqui é o último relatório do IPCC que saiu no final do ano passado, né, no começo desse ano, na verdade, e ele é alarmante, né, porque ele fala que, de fato, a temperatura está aumentando e o que a gente está fazendo não é suficiente para segurar esse impacto do clima que a gente está sentindo. Então, aqui no Brasil, vocês viram, por exemplo, né, as cheias, as chuvas que deram na Bahia, lá no começo do ano, a seca no Rio Grande do Sul,
Né, o próprio relatório do IPCC fala que o Nordeste ele está secando mesmo por conta dessas mudanças climáticas, ele está ficando cada vez mais seco. O que aconteceu em Petrópolis, que foi um evento extremo, mas a previsão é que você tenha mais eventos extremos desses acontecendo. Enfim, lá no Mato Grosso, a gente fez um estudo de vulnerabilidade climática para a produção. Então, pegando, né, pesquisadores e projetando esses cenários de aumento de temperatura, esse relatório ele traz o impacto que isso pode ter na produção. Então, você tem regiões que vão aumentar essa temperatura, né? Regiões hoje, como todo esse Vale do Araguaia aqui, que você consegue hoje ter uma safrinha, vai ser mais difícil ter essa safrinha, então você vai ter um impacto nessa produção de milho de segunda safra, por exemplo, né? Menos chuva acontecendo. E aí, o que acontece? Né? Essa questão do clima, ela está sendo discutida por todos esses cientistas, mas ela é transversal, né? Ela atinge todos os países e está todo mundo pensando no que dá para fazer para mitigar essas mudanças climáticas. Então, a conclusão que todo mundo chegou é que ainda o que todo mundo está fazendo não é suficiente. Tá? Então, assim, a gente tem esse desafio. Né? A gente tem esse mundo, né, que está em crescimento econômico, em crescimento de população, e uma população que precisa de alimentos mais baratos por conta da guerra, por conta da pandemia, mas a gente está falando de populações de países emergentes, né? A gente está falando de mais 2 bilhões de pessoas, a previsão é que essa população mundial chegue a 9 bilhões de pessoas em 2050 e até 11 bilhões de pessoas em 2100. A gente está falando, né, de uma pressão nos ecossistemas, ou seja, a gente pode ter perda de terras agricultáveis, onde você não vai conseguir plantar mais porque vai estar muito seco, né? Perdas de colheita, então você tem essa pressão que vem do clima e a gente tem recursos limitados, né? O planeta ele tem limites. Se a gente olhar hoje de toda a superfície terrestre, só 71% é habitável, né? 50% disso pode ser ocupado, né, com agricultura e assim, vai ser cada vez mais difícil, né? Você não vai ter mais área para plantar. Então, como é que a gente faz para usar melhor os recursos que a gente tem? E isso gerou toda a discussão sobre sustentabilidade, né? Esse relatório das Nações Unidas, aqui de 87, ele traz pela primeira vez esse conceito de sustentabilidade, que a gente tem, sim, né, que se desenvolver, mas garantir que esses recursos naturais eles também possam ser aproveitados pelas próximas gerações. Não adianta a gente se desenvolver, criar riqueza, cidades, né, se a gente vai acabar com todos os recursos que a gente tem. Então, como é que a gente se desenvolve economicamente, mas garantindo que a gente mantenha esses recursos naturais, né, e que a gente consiga se desenvolver de forma sustentável? E aí, em 2004, esse outro relatório aqui, que foi do Banco Mundial e que foi também, né, uma provocação ali das Nações Unidas para os setores econômicos, de como é que a gente, né, de fato incorpora a sustentabilidade nos negócios. Então, quando a gente fala de ESG, essa sigla aqui em inglês, né, Environmental, Social e Governance, ele quer dizer ambiental, social e governança, ele é uma evolução desse conceito de sustentabilidade. Tá? E aí alguém vai falar, tirar o econômico ali da equação. Né? Não, não é isso. Na verdade, o econômico é o mais importante, né? Porque o econômico é o que move o mundo, são as empresas, são, né, o que gera riqueza ali, é que faz as coisas acontecerem. Agora, o conceito do ESG, então, ele traz essa esfera econômica, né, que é realmente o que faz as coisas acontecerem, mas como é que você faz
esses processos acontecerem de forma que garanta esse desenvolvimento sustentável. Então, é mais ou menos assim, né? Se você tem um negócio, se você vai investir em alguma coisa, como é que eu garanto que esse negócio tenha um impacto positivo, né? Um impacto social para as pessoas, um impacto ambiental, né? Então, se eu vou investir numa propriedade rural, se eu vou investir num negócio, como é que eu garanto que aquilo lá, eu vou ganhar dinheiro, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? A gente precisa disso para viver, mas como é que eu ganho dinheiro e, ao mesmo tempo, consigo trazer esse impacto positivo para as pessoas? E aí, em 2015, né, as Nações Unidas elas também lançam esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um conjunto, né, de objetivos que dá como se fosse um norte comum para todo mundo. Olha, vamos ajudar isso aqui a acontecer. Tá? Então, a ideia é que os governos, né, orientem suas ações em relação a esses ODS, que os negócios privados, as empresas também orientem suas ações por esses ODS, que são objetivos que interessam para todo mundo. É acabar com a pobreza, né, é reduzir a fome, é garantir essa manutenção dos recursos naturais, da biodiversidade. Então, não adianta a gente insistir em só um desses, né? Não adianta, por exemplo, a gente só querer preservar a floresta se você vai ter gente morrendo de fome ali, né? Não adianta você ter gente bem alimentada, né, se você vai ter um impacto nesse ecossistema que amanhã você não vai conseguir produzir mais. Então, os ODS eles foram criados para dar esse objetivo comum para todo mundo, para o setor público, para o setor privado, e para o setor privado é mais importante ainda, né? Porque, como eu falei, são os negócios que estão movendo ali o mundo e tendo esse poder de transformação. E aí, né, voltando para a história do ESG, a ideia é aquela que eu falei, né? Você tem uma empresa, você tem uma propriedade rural, você tem uma indústria, como é que eu garanto, né, que aquele negócio, que aquele investimento, ele tem esse impacto positivo? E aí, quando a gente fala de governança, como é que você incorpora na tomada de decisão dessa empresa esses critérios de decidir o que fazer. Tá, eu vou investir nesse negócio aqui, né? Qual que é o processo, o que eu tenho que olhar para ver se aquilo vai ser bom ou ruim, né? Se aquilo vai ter um impacto positivo ou negativo. Então, as empresas estão incorporando isso nas suas políticas de sustentabilidade justamente para trazer esse componente, né? Tentar entender melhor isso. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ter um impacto positivo para as pessoas e para o meio ambiente. E para isso eu tenho que ter um processo de governança, que é essa tomada de decisão, né? Como é que eu decido onde é que eu vou investir, qual atividade eu vou fazer. E aí isso está cada vez mais sendo incorporado, né, nessa cultura corporativa. Então, normalmente a gente pensaria assim, mas isso, né, só vai me trazer mais custo, eu ter que cuidar de meio ambiente, eu ter que, né, me preocupar com essas coisas, só vai me trazer mais custo. Mas, na realidade, todas as pesquisas que a gente tem de consultorias, de gente que está estudando isso, demonstra que as empresas que adotam essas práticas na sua gestão, elas conseguem ter resultados melhores do que as outras, porque elas se organizam melhor, né, os negócios delas funcionam melhor, e ela mostra para o mercado, né, as empresas que têm ESG, elas são mais bem vistas pelo mercado, porque alguém que está comprando ações de uma empresa, alguém que está comprando produtos de uma empresa, né, essa empresa que tem essa governança, que tem esses critérios de ESG incorporados, elas são uma indicação de que aquela empresa é mais organizada, ela é mais sólida, ela consegue resistir melhor
há instabilidades e incertezas, e por isso elas são mais valorizadas. E isso é um diferencial também, né? O Eduardo falou que a preocupação, que essas preocupações, elas são mais presentes no público jovem, isso é verdade, né? Até para uma empresa atrair talentos hoje, quem está no mercado de trabalho indo procurar emprego, ele se sente mais atraído por essas empresas que têm um propósito, né? Que tem esse desejo de ter esse impacto social positivo. Então, as empresas que estão na Bolsa, né, as empresas que são melhores avaliadas, as empresas que querem atrair esses talentos, elas estão cada vez mais incorporando esses critérios de ESG nas suas práticas. Bom, e aí como é que isso chega aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil um pouquinho. Isso aqui, vocês são muito jovens ainda para conhecer quem era o Mazzaropi, né? O Jeca Tatu, que está ali na foto, mas nós saímos desse padrão aí, né? De ser, isso aqui era como o Brasil era, né? O Brasil importava alimentos, a gente importava arroz, importava carne. O Brasil chegou a ser o maior comprador de carne da Austrália em 1950, né? A gente importava leite em pó, vinha da Nova Zelândia para cá, e muita gente não lembra disso, né? Mas o Brasil chegou a ser um grande importador de alimentos e a gente conseguiu hoje ser um grande player no mercado internacional. Então a gente saiu ali do padrão Jeca Tatu para um padrão Gustavo Lima ali, né? Nem todo mundo está daquele jeito, mas a gente está bem melhor na fita. E aí você vê a diferença que isso fez, né? Esse aqui é um mapa de PIB per capita. Olha, por exemplo, ali a região do Matopiba, do oeste da Bahia, a riqueza que a agricultura, o agronegócio gerou, né? A diferença que isso faz no PIB dos municípios. Então, onde você tem uma agricultura forte, as pessoas vivem melhor, você tem, né, mais geração de renda, mais riqueza sendo gerada ali. E, ao mesmo tempo, né, o investimento em tecnologia, em produtividade, olha o que aconteceu na soja, né? Se a gente tivesse aqui, hoje, a mesma produtividade que a gente tinha lá atrás, olha quanta terra mais eu teria que ter usado. Então, essa evolução da tecnologia, né? Se vocês olharem aqui em volta da Tecnoshow, a diferença que isso fez. Então, o Brasil conseguiu evoluir muito na produtividade, na eficiência. E é bom lembrar que o Brasil é um país jovem, né? Um país que teve um processo de ocupação relativamente recente. Então, a gente conseguiu virar hoje o quarto maior produtor de alimentos do mundo, né? Só Estados Unidos, China e Índia produzem mais do que o Brasil, mas a gente é um dos grandes exportadores e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem grande parte desses ativos ambientais conservados, até porque esse processo, como eu falei, ele foi bastante recente, né? Esse processo de ocupação do oeste, do norte do Brasil, essa colonização que aconteceu, né, de agricultores do sul migrando para o Mato Grosso, né, ocupando aqui Tocantins, o Matopiba, o sul do Pará, ele é recente. Então, a gente conseguiu virar um grande produtor, um grande exportador, ao mesmo tempo a gente ainda tem, né, muitos dos nossos ativos aí conservados. E o Brasil tem duas coisas que são únicas e que ninguém mais tem no mundo, né? A gente conseguiu desenvolver um sistema de agricultura tropical. Então, quando você olha na história da humanidade, os grandes produtores de alimentos, eles eram todos países de zonas temperadas. Estados Unidos, Europa, Canadá, Argentina, a própria Ucrânia, né, eram grandes produtores de alimentos, mas nos trópicos sempre foi muito difícil produzir. Por quê? Porque trópico tem mais doença, né, os solos são pobres, você tem mais erva daninha, ou chove muito ou não chove nada, então, né, o clima ele é mais difícil. E o Brasil conseguiu desenvolver uma técnica de agricultura tropical de baixo carbono. Então, hoje, os sistemas que a gente tem de produção, com plantio direto, com integração, né, com o uso de pastagens, eles possibilitam a gente, ao mesmo tempo,
aumentar a produção e reduzir essas emissões de gases de efeito estufa que vem da agropecuária. Então, a gente está produzindo mais e sequestrando carbono. Por que a gente está sequestrando carbono? Porque aquela palha que está no chão, ela incorpora carbono no solo, né? Os sistemas de integração também, né? A árvore absorve carbono, o pasto, quando cresce, ele está sequestrando carbono. Então, a gente consegue produzir mais e diminuir essas emissões, diminuir essa pegada. E a gente tem o Código Florestal, que é outra coisa, né, que muitos outros países produtores não têm. E o Código Florestal ele faz com que os produtores nossos também sejam conservacionistas, ou seja, o Brasil, na verdade, jogou para o produtor rural a responsabilidade de cuidar de uma boa parte dos nossos ativos ambientais. Então, na propriedade rural dele, ele tem que deixar uma parte ali para preservação. Isso aqui deveria ser o nosso passaporte de sustentabilidade em qualquer lugar do mundo, né? Mas agora, se a gente tem grande parte, né, do país preservado, se a gente tem uma agricultura de baixo carbono, se a gente tem um código florestal, né, ou qual que é o problema, né? Por que o nosso setor ele apanha tanto, né? Ele é um alvo aí. E aqui eu queria mostrar isso aqui. Ele é um mapa de risco e ele é feito lá no World Economic Forum. O World Economic Forum é um grupo de empresas, grandes empresas multinacionais, que às vezes você vê no jornal, eles se reúnem todo ano lá em Davos, na Suíça, mas eles reúnem as maiores empresas do mundo. E aí eles fazem todo ano uma pesquisa com os presidentes dessas empresas de quais são os riscos que eles enxergam no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. E tudo que vocês estão vendo de verdinho aqui são riscos ligados à área ambiental. É risco de clima, de perda de biodiversidade. Então, assim, isso aqui não é uma reunião de ONG, é uma reunião de empresas, né? E vocês estão vendo que o risco que os caras enxergam aqui nesse prazo de 5 a 10 anos, a maior parte deles está ligada à questão ambiental. E a gente tem um problema nisso, né? Porque durante muito tempo também, nesses congressos científicos, ficou estabelecido que florestas são essenciais para mitigar mudanças climáticas, né? Tem uma ligação muito estreita entre conservar floresta e mitigação de mudança climática. E aí, né, a impressão que todo mundo tem é que a gente está destruindo a Amazônia, né, e isso vai ser um problema para o mundo. Então, se todo mundo começar a comer carne do jeito que a gente come, né, se todo chinesinho quiser comer churrasco todo dia, ninguém vai aguentar. E quando você olha esse gráfico, ele mostra a transformação no uso da terra no mundo inteiro. Ele foi feito por uma organização chamada WRI, e aqui foi área que foi transformada em agricultura. Então, por exemplo, de 2003 a 2019, de tudo que a agricultura cresceu no mundo, metade disso foi em cima de áreas que eram pastos ou áreas que eram abandonadas, né? Então, alguém foi lá, pegou essa área. A gente está vendo muito isso acontecer aqui, né? A área que era pasto antigo, alguém foi lá e fez aquilo virar soja, virar milho, né? Então, metade desse crescimento foi em cima dessas áreas de pasto. Mas você tem 43% aqui que foi em cima de floresta, né? Então, a agricultura crescendo, desmatando de fato, para produzir mais. E aqui, áreas que foram perdidas, né? Áreas que foram ocupadas, mas que foram perdidas. E aí foram perdidas porque foram abandonadas ou porque essa floresta regenerou. Mas o fato é que a gente tem aumentado a área de agricultura no mundo, né? E uma boa parte desse em cima de vegetação nativa. E aí, quando você olha
as regiões onde isso mais está acontecendo, tem 2 regiões que estão muito no foco, né? Regiões produtoras de commodity que estão muito no foco. Uma delas é essa região aqui de Indonésia, Malásia, por conta da produção de óleo de palma, né? O óleo de palma, ele é, na verdade, azeite de dendê, né? Mas óleo de palma é um negócio que tem em tudo, né? Tem desde chocolate até sabonete usa óleo de palma. Então, é uma commodity que tem um mercado gigantesco. Aqui são os maiores produtores e você tem muito desmatamento acontecendo para a expansão de óleo de palma, né? E a outra região do mundo que está no foco é a América do Sul, onde você tem, no Brasil, a pecuária e a soja como vetores de desmatamento, né? A pecuária na Amazônia e a soja mais na região do Mato Piba, mas o chaco aqui na Argentina, no Paraguai também, na Bolívia, você tem essa pressão também que está acontecendo, né? E aí, enfim, tem estudos dizendo, né, que a floresta está chegando num ponto ali onde você vai começar um processo de savanização, né? A Amazônia começa a virar um cerradão lá porque esse desmatamento está passando do ponto. E aí você tem uma série de empresas e setores assumindo compromissos públicos para desvincular o desmatamento das suas cadeias de commodity. Então, empresas multinacionais, indústrias de transformação, o setor de varejo, né, todos os grandes supermercados do mundo, as grandes indústrias, Nestlé, Unilever, Walmart, todo esse povo que está lá fora está assumindo esse compromisso de não vou comprar mais nada que venha do desmatamento. E o cara assume esse compromisso como parte da política dele de ESG. Então, aqui mostra um pouco, né, o crescimento do número de empresas assumindo esses compromissos e quais são as commodities, né, que estão sendo visadas. Então, óleo de palma, pecuária, soja, papel e celulose, enfim. Mas esse número hoje é muito maior, né? Você tem muito mais empresas assumindo aí esses compromissos. E esses compromissos não são só de quem compra, são de quem investe também. Então, os bancos que financiam essas empresas também estão assumindo o mesmo tipo de compromisso. Então, esses bancos não querem botar dinheiro num negócio que está ajudando a desmatar a floresta, e aí você tem essa pressão também vindo, né? E os próprios países importadores estão preparando regulamentações e legislação para impedir a entrada de produtos que venham do desmatamento. A União Europeia está fazendo isso, né? Aqui a gente estava lá na COP no Reino Unido, na mesma semana eles publicaram lá um manifesto falando que o setor que compra soja no Reino Unido não vai mais comprar nada do desmatamento depois de 2025. E é um erro a gente achar aí que isso é só uma agenda da Europa, né? Isso aí está chegando na China, no Japão, nos Estados Unidos, em outros países, e no setor privado muito mais forte. Então, na verdade, isso vem numa cascata, né? Esse comprador lá fora fala que não quer desmatamento, ele vai pressionar quem? Ele vai pressionar quem vende para ele. Então, os frigoríficos aqui, as trades de soja, elas acabam tendo que que assumir esses compromissos também. Então, esse é um dos grandes riscos que eu vejo para o Brasil, porque, primeiro, né, a gente tem Código Florestal, tem agricultura de baixo carbono, mas grande parte do desmatamento que continua acontecendo, ele é ilegal, em primeiro lugar, né, 90% desse desmatamento ele é ilegal, e isso acaba entrando nessas cadeias, e isso vai ser cada vez mais controlado, tanto por quem financia como por quem compra. E quando a gente fala do Código Florestal, né, que a gente gosta de falar que nossos produtores também conservam e tudo, mas a gente está muito atrasado na implementação do Código Florestal, né? O Código Florestal é de 2012, e agora, 10 anos depois, o governo está criando um plano para acelerar a regularização dos imóveis rurais. Então, o Brasil tem 6,5 milhões de imóveis cadastrados no CAR, e só tem 18 mil que foram analisados e validados.
em 10 anos, né, de 2012 a 2022. Então, esse é um problema também, é um risco, porque cria uma insegurança muito grande para o produtor, né, de querer fazer a regularização e não conseguir porque aquele órgão governamental não anda, né? Como é que a gente faz para acelerar isso? Bom, e além daqueles outros acordos todos em relação a desmatamento, essas empresas também estão assumindo acordos em relação ao clima. Então, vocês vão ver também empresas que estão prometendo ser carbono neutro, né, carbono zero. Então, o que essas empresas estão dizendo? É que elas vão diminuir, né, ou neutralizar as emissões que elas têm na sua atividade. Então, um frigorífico, ele tem emissões lá da indústria, da fábrica dele, dos caminhões que vão buscar boi ou que vão entregar carne, né? E ele quer neutralizar essas emissões. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai primeiro mexer em tudo que ele tem para mexer dentro de casa. Então, ele vai botar placa solar na fábrica, vai, né, achar um caminhão que seja mais eficiente, botar biodiesel, sei lá o que eles vão fazer, mas eles vão tentar diminuir essas emissões dentro de casa e vão olhar também a cadeia, né, de quem eles estão comprando. Essas propriedades, elas são propriedades que estão, de fato, reduzindo as suas emissões, e aí você tem mais de 3.000 empresas no mundo também que já assumiram esses compromissos em relação ao clima e que vão tentar implementar. E aí, como é que eles estão fazendo isso? Você tem uma série de iniciativas hoje no mercado de como as cadeias produtivas estão lidando com isso. Então, você tem, por exemplo, políticas de compra, né? Toda empresa agora, ela vai comprar carne, vai comprar soja, ela tem uma política lá de quem ela pode comprar ou não. Ela não vai comprar de um cara que está dentro de uma terra indígena, né? Ela não vai comprar de um cara que está embargado com desmatamento ilegal. Então, você tem uma série de políticas sendo implementadas nessas empresas. Você tem certificações, né? Algumas cadeias, por exemplo, papel e celulose, hoje a maior parte é certificada, FSC, que garante todos esses critérios de sustentabilidade. Você tem outras iniciativas que viraram certificações também, RTRS, você tem no açúcar, tem no óleo de palma, né? Você tem rastreabilidade, tem acordos setoriais, a moratória da soja ela foi feita para isso. E você tem essas iniciativas, por exemplo, isso que eu trabalho no estado do Mato Grosso, que a gente chama de uma iniciativa de paisagem, ou seja, eu não estou mais falando de carne sustentável ou de soja sustentável, eu estou falando de um território sustentável. Como é que eu pego uma região inteira, um estado como o Mato Grosso, né, ou qualquer outra região, e como é que eu faço para ali dentro ter todo mundo regularizado, né, acabar com o desmatamento ilegal, a gente conseguir levar boas práticas para todos os produtores que estão nessa região. Então, você tem... Nenhuma delas resolve o problema sozinho. Na verdade, você precisa de uma combinação de ações e você precisa muito também da ação do governo, especialmente para conter a ilegalidade, para apoiar essa regularização. Então, essas são as formas que essas políticas, né, dessas cadeias, das empresas, estão sendo implementadas. E isso tem alguns problemas, porque, até hoje, né, a maior parte disso é baseada em processos que são excludentes. Então, o cara tem desmatamento, eu não compro, né? Ele não tem um cadastro ambiental, eu não compro. Então, você vai jogando um monte de gente para fora de uma cadeia normal de comercialização. Você não resolve o problema, porque esse cara continua lá, ele não vende aqui, vai vender para o vizinho, né? Vai passar para frente. Então, isso gera muito conflito também, né? A moratória da soja é um exemplo disso. Eu baixei aqui uma norma, ninguém mais vai comprar soja da Amazônia de desmatamento recente. Então, você cria um conflito muito grande e você tem essa falta de articulação entre o que o governo tem que fazer, né, e o que o privado pode fazer. O privado não pode, por exemplo, ir fiscalizar desmatamento ilegal. É uma tarefa que o governo tem que fazer, né? O governo tem que pôr o sistema do CAR para funcionar. Então, existem esses riscos hoje que a gente enxerga, mas tem oportunidades também, né? Tem oportunidades porque o Brasil ele pode ser esse novo modelo, né, conciliando produção e conservação, a agricultura de baixo carbono, o código florestal,
né? Essa agenda de ESG, ela ajuda as cadeias e as empresas a se organizarem. Então, uma cadeia bem organizada, ela funciona melhor se a gente tem clareza do que o mercado quer, o que precisa ser feito, né? A gente pode fazer o setor ter esse impacto positivo, porque, de fato, a gente já está fazendo muita coisa e a gente consegue entregar esse impacto. E o que eu enxergo também é que a gente, de fato, vai começar a ver uma valorização desses ativos ambientais dentro das propriedades. Então, uma empresa que tem, seja uma trading de soja, seja um frigorífico, que está lá com um compromisso de reduzir suas emissões, né? Ele vai começar a buscar cada vez mais aquele fornecedor que aplica boas práticas, que aplica, né, essas tecnologias de baixo carbono, que está regularizado. Então, ele vai tentar cada vez mais atrair esse produtor. E tem a história do mercado de carbono, né? O mercado de carbono, durante muito tempo se falou nisso como uma promessa, mas isso foi decidido na COP, lá em Paris, em 2015, né? E agora que foram regulamentar que, de fato, esse mercado vai existir. Mas, no mercado privado, você já tem isso funcionando. Então, esse é um trem que já saiu da estação, né? Você já tem hoje um mercado voluntário funcionando. E aí todo mundo pergunta, como é que eu posso, né, vender carbono lá da minha fazenda, eu tenho uma reserva, não é fácil ainda, né? Você tem empresas, consultorias fazendo esses processos de projetos privados de carbono, mas ainda custa caro, você ainda precisa ter muita escala, né, áreas grandes para fazer isso, mas existem outras maneiras de você valorizar. A gente está vendo, por exemplo, lá no Mato Grosso, a gente tem uma iniciativa que já está pagando produtores para não desmatar a área que ele poderia legalmente desmatar, né? Você tem bancos que estão usando essa área de vegetação também como garantia para a emissão de crédito. Você tem empresas como a Bayer, por exemplo, que estão comprando esse carbono daquele produtor que está aplicando tecnologia ali, reduzindo as suas emissões. Então, você tem coisas como essa que estão acontecendo e que vão acontecer cada vez mais. Ainda tem processos de regulamentação que estão sendo feitos, né, tanto no Brasil como lá fora, mas a gente entende que isso vai ser cada vez mais demandado. E aí, falando de ESG no agro, né, na produção rural mesmo, primeiro, né, essa é uma agenda que veio para ficar, ela está incorporada nas empresas, não é só financiamento, né, os bancos vão começar a exigir isso das empresas, mas também o mercado consumidor está exigindo isso, como eu falei, né, para uma empresa atrair talentos, atrair jovens, ela precisa demonstrar que ela tem esse impacto positivo também, né? Isso já está impregnado aí na cabeça de todas as grandes empresas que estão trabalhando com agronegócio, que elas precisam fazer mais e mostrar mais o que é feito, e acreditam, né, que vão ter um impacto negativo se não fizerem. Então, o que pode ser feito, né, quando a gente fala de ESG no agro? Então, tem na área ambiental várias coisas que podem ser endereçadas: desmatamento, uso de água, redução de emissões, defensivos. Na parte social, a inclusão, né, como é que a gente faz a inclusão de mulheres, a inclusão de pequenos produtores, porque a gente é muito bom dentro da porteira, né? Nós temos propriedades altamente produtivas que usam tecnologia, mas a gente ainda tem a maior parte do valor produzido no campo saindo de um número relativamente pequeno de propriedades. Você ainda tem muita gente no campo que não consegue investir, que não tem assistência técnica, que não consegue, né, evoluir ali porque falta conhecimento e falta investimento e falta gestão, né? Como é que a gente faz para apoiar esses produtores?
né? Como é que a gente dá condições de trabalho dentro da fazenda, nessas cadeias produtivas, o apoio às comunidades onde a gente está trabalhando, e aí, né, como é que a gente traz isso dentro do processo de decisão. Então, se você está numa empresa que trabalha com agronegócio, se você está numa propriedade rural, você consegue pensar, bom, o que eu já estou fazendo, né, e o que eu consigo fazer a mais para aumentar o meu impacto. Então, isso é possível, né, e à medida que as empresas e propriedades vão fazendo isso, elas vão vendo que isso traz ganhos na hora de vender, traz ganhos na hora de acessar crédito, traz ganhos na hora de valorizar esses ativos ambientais, né? Então, a gente entende que as empresas, toda a questão do ESG, é porque a gente entende que as empresas são esses agentes de transformação. Se a gente consegue usar o poder do setor privado, das propriedades rurais, das empresas, para acelerar essa transformação, né, isso é uma força muito grande. Então, as empresas têm esse poder de transformar o setor onde elas trabalham, as propriedades rurais também já fazem muita coisa. A ideia é olhar tudo que você faz, o que ainda dá para fazer, né, como é que eu chego lá, e isso vai ser cada vez mais reconhecido. Tá? Investimentos futuros no setor vão depender disso. Né? A gente acha também, a grande parte da produção hoje no Brasil é familiar, ainda que sejam grandes fazendas, é uma família que está ali tomando conta. Você tem hoje gente especializada em criar regras de governança ali, de como é a tomada de decisão, né, dentro da família, separar o negócio das relações familiares, então isso é possível também. E essa empresa familiar também pode ter missão, pode ter valores, visão de futuros. Então, ESG não é só, né, uma questão de multinacionais, de empresas, e eu acho que a cooperativa ela pode ajudar muito, né? Acho que o cooperativismo, o ministro Roberto Rodrigues, ele sempre foi um grande fã do cooperativismo como uma forma de poder apoiar produtores nessa agenda toda. Então, a ideia é essa, né? Dá para profissionalizar essa atividade, planejar esses próximos passos para a gente conseguir com que o setor tenha esse impacto positivo. Então, essa era a mensagem para hoje. Agradeço vocês, comigo aí pelo convite para estar aqui com vocês e estou à disposição. Obrigado, gente.